Aí começaram a briga entre os pastores. Eu não poderia conviver junto. Por quê? Porque crescia o rebanho também de Ló e de Abraão, e possivelmente a pastagem seria pouca, né? A Bíblia não reflete, que eu saiba, não fala sobre isso, mas eles cresceram financeiramente muito bem, e aí havia contenda entre os pastores. Por isso que a Bíblia diz: amar a um só Deus. Deus valoriza o dinheiro, Deus valoriza a prosperidade, Deus quer que nós somos prósperos, mas nós temos que, em primeiro lugar, a Deus. Primeiro lugar é Deus. E aí então veio a separação dos dois. Ló por um lado, Abraão para outro. Enquanto Ló e Abraão estavam juntos, Ló significa véu, cobertura, né? Então, enquanto o véu estava junto com Abraão, Deus não falou com Abraão. Mas aí, depois, Deus falou com Abraão: hoje eu vou na tua casa. E aqui no 18, aliás, no 17 ainda, Deus muda o nome de Sara e de Abraão. Por que muda os dois? De Sara e de Abraão. Os dois unidos, uma só carne, casados. Casados. Uma só carne, não é isso quando nós casamos? Que se fala que se torna uma só carne? E em 1 Pedro diz: porque ambos são cordeiros da graça de Deus. Nós somos, homem e mulher, cordeiro da graça de Deus. Então, a partir disso, aí vem no capítulo 18, verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manre, ou Maré, não sei como se pode pronunciar, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Imagina aquele calorzão hoje, né? No lugar mais quente do Brasil seria talvez lá no oeste, onde eu morava, pertinho do Mato Grosso, ali Santa Fé do Sul, para aquele lado lá, ou talvez no Rio de Janeiro, 40, eu acho que foi o ano passado, retrasado, chegou a 44 graus no Rio. Aquele calorzão no meio do dia, Abraão cansado, ele senta na porta da sua tenda para descansar. E quando ele se depara, vê três homens. Aí ele vê um. Ele discerne que é o Senhor e se prostra diante do Senhor. E disse: Senhor, não passa do teu servo, antes que se alimente, antes que se descanse. Aí já é uma coisa para nós homens ficar atento. Abraão estava onde? Sentado na porta da tenda. Ele estava de porteiro. Tudo que entra na sua casa, irmão, tem que passar por você. Tudo que entra na sua casa, irmão, você tem que saber. Tudo que entra na sua casa, na nossa casa, nós temos que saber.
E Abraão, como porteiro da casa, ele sentiu-se a necessidade de servir, então, o Senhor e esses dois anjos. E alguns estudos fala que foram 3 anjos, não vamos entrar em detalhe, mas Abraão aqui se prostra diante, ele discerne que um é o Senhor, ele se prostra diante dele, e ele se prostra diante dele e veja que os homens, eles precisariam se alimentar, e ele procura então fazer com que esses homens se descansem, até talvez naquele calor, debaixo daquela árvore, uma rede, né? Ele arrumou ali, como Moisés, Elias estava na transfiguração, Pedro quis fazer uma tenda para os 3, talvez Abraão ali também fez até uma rede para eles descansar ali. E aí então serviram-se e se alimentaram. E levantou, no 2, e levantou os seus olhos e olhou, eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu à porta da tenda a seu encontro, inclinou-se à terra. E no 3 diz: Senhor, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Quer dizer, não passe, não vá embora. Não vai embora. E fico ali se alimentando, e esses 3 homens veio ali para dar um recado para Abraão, que já é ali Abraão, antes do nome dele era Abrão. Irmãos, aqui nós temos uma missão para nós, como homens, como sacerdócio, como varão do seu lar. Procura servir bem aqueles que visitam a sua casa. Ah, mas eu vou servir. Jesus, ele só não serviu como lavou os pés. Ele só não serviu como lavou os pés dos discípulos e enxugou. Ah, mas é Jesus. Sim, é Jesus, Santo dos santos. Mas o que Paulo fala? Faça de vocês imitadores meus, como eu sou de Cristo. O que nós temos é imitar e fazer com que Cristo, fazer com que nós seremos semelhantes a Cristo. E estava ali então os 3 se alimentando, e aí o Senhor pergunta: Abraão, cadê Sara? Está lá na tenda, Senhor. Está lá na tenda. Mas por que você deixou ela sozinha? Como reunião de homens, as mulheres nossas não acompanham, porque nós estamos numa reunião de homens, homens cultuando a Deus. Mas ali não era reunião de homens, ali era Abraão estava cultuando a Deus, através
da vida dele, servindo a Deus. O que nós estamos aqui? Servindo a Deus, atuando como sacerdócio. Abraão, cadê Sara? Está na tenda. Isso era cultura, né, da época. Aí o Senhor fala: olha, você vai ter um filho. Deus lá, Abraão aqui, a tenda aqui. Deus falou para Abraão, Sara ouviu lá. Lá da tenda. Mulher ouve, né? Mulher ouve bem. E cadê Sara, Abraão? Irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo a cada dia mais, aonde eu piser, onde eu tirar o pé, minha esposa colocar o dela. Por falar esposa, tivemos um dia, uma manhã meia chata hoje, passamos a manhã no pronto-socorro, ela não estava bem há 2 dias e de manhã piorou. Oramos, mas precisamos levar ela no pronto-socorro. Ela está bem melhor, graças a Deus. Espero que ela venha, em nome de Jesus, na vigília. Irmãos, aqui, e eu quero agora dar um testemunho. Eu não ia falar isso agora, mas eu vou dar. Vou falar. O pastor falou esses dias, numa mensagem que ele falou, que estava preparando mensagem, lembrou dela, da minha esposa, que é uma mulher de fé. Eu que diga. Eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, para que seja para crescimento nosso. Eu queria ter a fé que a minha esposa tem. Eu queria. 2017, eu acho que no início, nós estávamos indo para a igreja. Eu estava com Cortinha 2009. Você lembra, Samuel? Acho que é 2009, né? Não lembra? É 2009. 2009, 2010. 2009. Aquele, Então nós paramos no semáforo, passou na nossa frente tinha um Gran Siena, branco, bonito. Eu falei assim: é meu sonho, mas meu cacife não dá. Ela falou: o seu não tem, mas de Deus tem. Demorou 6 meses, eu comprei aquele, não aquele que estava na frente, mas um igual. Daquele veio, 2017 até agora, valia 10 mil reais aquele carro. Vendi por 10 mil reais. Comprei esse Gran Siena, comprei um outro Siena, comprei um Etios e estou com o Yaris 2023. O que eu quero dizer com isso? Por causa da fidelidade e do amor e da fé da minha esposa. Porque ela sempre encorajando, porque ela sempre falando, porque ela sempre testemunhando, e ela sempre dando o passo dela de fé. Irmãos, volto a repetir, eu queria ter a fé que ela tem, eu queria, mas Deus sabe de todas as coisas. Voltando aqui na mensagem. Aí então, no 18:9, e disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está lá na tenda. E disse: certamente tornarei a ti
por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava na porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão. Aqui Moisés vem aliviar um pouquinho, né, a vida dos dois, escrevendo essa passagem, explicando algo aqui. E era Abraão já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, riu Sara. Deus, Abraão e Sara. E lá dentro da tenda, Sara riu por dentro. Como é que se ri por dentro? Deu uma risadinha sem graça. Eu ser mãe, meu marido já velho? Por que Sara riu? Vamos voltar lá no 17. (17, 15). Disse Deus a Abraão: e Sara, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Uma outra coisa aqui. Por que Deus não foi mudar o nome de Sara? Por que Deus não foi lá e falar para Sara: ó, Sarai, amanhã, a partir de agora, você não é mais Sarai, é Sara? Por que Deus não foi falar? Porque Deus vê o homem, o sacerdote da casa. Porque Deus vê o homem, o canal de bênçãos para o seu lar. Já pensou Deus chegar para você e falar: olha, na hora que você chegar em casa, você não chama mais sua esposa, vou dar um exemplo aqui, chamar a minha esposa de Lúcia, agora você vai chamar Lúcia de Jesus. Bater na porta, abre o portão lá, Lúcia de Jesus, Lúcia de Jesus. A mulher vai falar: esse cara está louco. Como Sara chegou, como Abraão chegou na casa dele, Deus falou para ele: vai na tua casa, quando você chegar em casa, você vai falar o nome dela agora. Não é Sarai, é Sara. Continuando. E disse: onde está Sara, tua mulher? E disse: certamente te tornarei a ti por o tempo da vida, e que eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava. Desculpe, estou voltando lá no 17, 16. 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Por que Abraão não riu de Sara? Não exortou Sara quando Sara riu, que Deus falou que Sara ia ter um filho? Porque ele riu. No 17 ele riu. No 18, quem riu foi Sara. E se ele exortasse Sara, ele seria um hipócrita, porque ele também cometeu a mesma falha. Quantas vezes nós cometemos a mesma falha, que talvez alguém no nosso trabalho comete, alguém na nossa igreja comete, alguém no nosso lar comete, alguém que os nossos filhos, estou aprendendo a ser pai, com 65 anos, com nossos filhos comete, e você quer cobrar
e você cometeu o mesmo erro, e nós cometemos o mesmo erro, então Abraão não poderia exortar Sara, não podia cobrar nada de Sara, porque ele cometeu o mesmo erro. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, à idade de 90 anos? E ele disse a Abraão, a Deus: quem dera que vive Ismael diante do teu rosto? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque. O nome de Isaque é riso. Já que é para rir, Sara riu, Abraão riu, então vamos rir a vida toda, né? Como diz um pastor gosta também dele, pastor Eliseu Rodrigues. Já que Sara riu, Adão riu, nasceu um homem chamado sorriso. Então vamos sorrir a vida toda. E com ele estabelecei, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu filho o nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Voltando lá para o 18. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Na verdade, darei à luz ainda havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O tempo determinado tornarei a ti. Por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque tu riste. Então Sara riu, Abraão riu, porque já velhos. Irmãos, quantas vezes nós não obtemos a tamanha fé em alguma coisa que Deus promete para nós? Nós vemos muitas vezes o mundo está em decadência, está cada dia pior. Nós vimos, acho que em Manaus, não sei aonde, que teve um acidente numa escola aí, em Blumenau. Eu não fiquei, a minha esposa estava comentando por alto, e cada semana após semana. E o mundo está rindo de qualquer forma, está achando uma maravilha. E as famílias estão indo, sabe, no mesmo costume, está andando do jeito que o mundo está oferecendo as coisas. Nós vemos hoje, pelo bendito celular que Deus colocou, que Deus deu a inteligência para o homem criar essas coisas, essas máquinas, e nós estamos se perdendo, a família está se perdendo, as famílias estão se perdendo nisso. O homem da casa tem que ministrar sobre a vida da sua família, por ele tem que entrar as bênçãos, por ele tem que entrar, Senhor, a prosperidade dentro da casa. Importa se ele é solteiro ou casado, ou viúvo, ou crente ou não crente, o sacerdote da casa é o homem. E o mundo está vivendo agora num meio tão esquisito, que ao deparar, a gente sai na rua, a gente veja, quando eu trabalho na rua 12 horas, 3 vezes na semana, e eu vejo cada coisa, cada barbaridade nós vemos, homens, mulheres, falta de fé, crianças, maltratando crianças,
mendigos na rua jogados, e o mundo cada dia mais, porque falta de fé, e as pessoas estão sorrindo e o diabo está feliz, porque as pessoas estão entrando, estão falando, a serpente está falando na boca dos homens, na boca das mulheres, e a igreja está perdendo muitas pessoas por isso. Ministrantes não está colocando as coisas da maneira que deve ser colocada na igreja, não estão barrando muitas coisas que então, a igreja está misturando com o mundo está entrando dentro da igreja. E isso é no geral, a gente vê, tá? Vai fazer um ano que eu não assisto televisão. Desde quando o Corinthians perdeu a última vez para o Flamengo, eu nunca mais assisti. Mas, gente, se você ligar a televisão, está uma barbaridade, né? Pessoas usando o púlpito, homens usando o púlpito, a tribuna para pregar em próprio de si mesmo. Gente, vamos regaçar, vamos regaçar as mangas, vamos sair, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos falar das bênçãos que nós temos recebido de Deus. E aqui Deus veio para Abraão numa forma que Abraão poderia entender a Deus, porque se Deus viesse em essência, Abraão não suportaria. Deus veio, igualou-se a Abraão para elevar Abraão igual a Deus. Fez como Jesus se fez homem, homem, que nós, como nós somos pecadores, para resgatar nós. A única coisa é que ele não pecou, mas ele pegou todos os nossos pecados, todos os nossos vícios, tudo aquilo que não presta, e levou na cruz com ele, e ali depositou ali, e a partir disso o véu se rasgou, aí nós tivemos acesso ao Pai direto com ele, para que nós homens prostrar-se diante de Deus e confessar, e nós reconciliar com Deus, não precisar mais ter um sacerdote, para que nós pudéssemos falar com Ele, para Ele poder oferecer em holocausto, e nós sermos perdoados os nossos pecados. Hoje nós podemos falar direto com Deus, porque se nós ficar falando com o homem é falho, porque o homem é pecador, nasceu sim pecador, todos pecaram, Romanos 6:23. Então nós homens, vamos arregaçar a manga, vamos levar bênçãos para dentro da nossa casa. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós exercitamos a palavra de Deus, oramos, lemos, estudamos, nós conseguimos obter conhecimento, e a nossa família ser abençoada, nossos filhos serem abençoados. É isso que nós devemos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos fazer, é isso que a igreja precisa fazer. Homens, fala para sua esposa, fala na boca as bênçãos de Deus, leva para sua esposa, porque o varão que não fizer isso, já não é varão, é um vagarão. Muito devagar. Nós homens, nós temos que ser o cabeça, chegar lá e falar que, minha esposa, tu és abençoada. Hoje eu recebi uma bênção de Deus, eu quero compartilhar com você.
Olha, esse versículo aqui, ó, falou comigo. Eu quero compartilhar com você. E eu ouvi uma mensagem, falou comigo. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Nós temos que unir mais a nossa família. Então, Abraão, levantando-se, no 16, levantando-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Muito importante isso aqui no 18. Visto que Abraão certamente vira a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Será bendita toda, porque de Abraão nasceu Isaque, e a descendência dele chegou até Jesus. É isso que esse versículo quer dizer. E no 19, porque eu tenho conhecido Abraão, eu tenho conhecido. Em outra versão fala Abraão meu amigo, em outra versão fala é meu escolhido. Irmãos, você é escolhido de Deus, nós somos amigos de Deus. Deus nos escolheu para que nós possamos ser sim o sacerdote da nossa casa, levar bênçãos para a nossa casa, no nosso trabalho, aonde que nós estivermos. Aonde que nós passarmos, nós temos que deixar, como aquela mulher falou para Eliseu: ali vai um homem de Deus. Nós temos que ser um homem de Deus. Nós temos que parar de brincar de ser homens de Deus. Nós temos que parar de ser crente só de domingo. Eu gosto de todo dia fazer meu devocional. Desculpa, irmão, mas eu tenho que falar isso. Nós fizemos um grupo aí, nós colocamos, com permissão do pastor, nós colocamos o nome das pessoas, fizemos uma escala, para que todos, cada dia, porque eu quero acreditar, cada dia, vocês irmãos, cada dia, nós irmãos, nós fazemos nossa devocional. Eu quero acreditar nisso, como um homem de Deus. Fizesse sua devocional e colocasse um versículo, alguma coisa que você entendeu, tanto é para o nosso crescimento, meu crescimento. Porque se o Fábio fazer o seu devocional e Deus falar com ele colocar aí no grupo, Deus pode falar comigo, pode falar com o pastor, pode falar com qualquer um outro através daquilo que falou para ele. Nós fizemos isso e poucas pessoas fez esse devocional. Se fez também não colocou, mas também Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, Deus tem conhecido Abraão. Deus tem falado para Abraão: eu conheço Abraão, eu tenho escolhido. Por que Deus falou isso? Porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos. Nós temos que ordenar os nossos filhos, dar ordem aos nossos filhos, impor nossos filhos. Quando Abraão levou Isaque, que Abraão falou para Isaque?
pega o feixe de lenha, coloca na cabeça e leva. Deu ordem. Nós temos que ordenar nossos filhos. Nós temos que pôr ordem. Aí, vamos lá, ordenar os seus filhos e a sua casa, depois dele, para se guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. Acerca dele tem a promessa. Deus tem conhecido Abraão. Deus, em uma versão fala amigo. Se alguém tiver essa versão amigo aí, se pudesse colocar. Deus fala que Abraão é seu amigo. Vamos ser amigo de Deus, vamos inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos e cobrar deles, sim, ensinar, sim. Antes de nós dermos celular para eles se divertir, brincar, vamos colocar a palavra de Deus, inculcar na cabeça dos nossos filhos, para que ele cresça e seja, não achou? Que ele seja responsável, dar ordem. Que nós possamos cada dia mais conhecer a palavra de Deus, ser amigo de Deus. O Senhor quer que todos nós sejamos amigos e ministros da palavra. Ministro da palavra. O ministro da palavra não é subir no púlpito e ministrar e pregar. Ministro da palavra é ministrar na sua casa. Ministro da palavra é ministrar no seu serviço. Ministro da palavra é ministrar lá no mercado, no caixa. Outro dia nós fomos no mercado, eu com a minha esposa, ultimamente. Vós sois meus amigos, e se fizerdes o que vos mando. Isto, é isso mesmo, João 15:14. Nós somos amigos de Deus. Então nós fomos no mercado, pode deixar aí, irmão. Obrigado. Nós fomos no mercado e fomos comprar uma coisinha rápida. Eu fui lá, peguei um negócio, minha mulher pegou outra, e eu dei o cartão para ela pagar no caixa e fui no carro. Aí ela demorou um pouquinho. Aí ela chegou no carro e falou assim: a moça do caixa estava chorando, e eu tive que gastar um tempo com ela. Glória a Deus. Então nós temos que, aonde nós estivermos, fazer com que Jesus seja conhecido, que nós possamos ser, assim cumprindo as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Glória a Jesus. Amigo de Deus, nós queremos ser amigo de Deus, nós temos que ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, nós temos que fazer o que, irmão? Não é chegar em casa, ligar a televisão. Não é chegar em casa, ir para o banheiro com telefone. Não é chegar em casa, tomar um banho e dormir. Eu aprendi agora, fiz um escritório lá em casa. Foi para a mulher. Aqui é só para nós estudar. Aqui coloquei uma mesa, uma cadeira lá no close que fala. É close que fala? É. Olha. Olhei aqui aonde nós vamos estudar.
Irmãos, nós aprendemos, nós não sabemos de tudo, não é porque eu tenho essa idade, cada dia nós vamos aprendendo, nos aperfeiçoando. O pastor, quantos anos de pastorado você tem, pastor? Quatorze anos. Sabe de tudo, pastor? Aprende, todo dia está aprendendo. Então todo dia nós temos que ser amigo de Deus. Temos que meditar sim, ler e passar para os nossos filhos. E filhos, passar para os vossos pais. Filhos entender os pais, pais entender os filhos. É isso que nós temos que aprender. E eu estou aprendendo, graças a Deus por isso. Irmãos, uma coisa que eu estou aprendendo muito também é ser marido, é ser esposo. Se vocês não fizeram casados para sempre, olha aí, deixa a dica. Faça. Meu Deus, você tem que olhar na cara da sua mulher. E por mais que você achou que você já pediu perdão e ela relembrar, olha, está faltando alguma coisa aí. É difícil, irmão. Essa semana, a aula dessa semana foi difícil. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmãos, mas dá um crescimento para o esposo, para a esposa. Fábio? Irmãos, é isso que nós devemos cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus. Adão, se ele tivesse esperado Deus, vem cá comigo, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ó, a mulher que tu me deste, aí ele poderia falar assim: ó, a tua mulher que me deste pecou. Só eles viram que estava nu quando Adão comeu. Eva já tinha comido da fruta. Adão não. Estava tudo normal. Então, se Adão tivesse esperado Deus, ó, Senhor, a mulher que tu me deste fez isso. E agora? Mas não, ele não observou, ele não caminhou, ele não andou junto com a mulher, ele não procurou fazer com o que Deus tinha falado para ele. Eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu vendia produto de limpeza, então eu vendia para cada 15 dias eu passava na residência. Então vendia hoje, deixava o produto, daí 15 dias eu ia receber e deixava mais. Aí passei numa casa, palma, não apareceu ninguém, palma, não sei ninguém, aí apareceu um senhor. Eu não tinha visto, era a segunda vez que eu estava naquela casa, tinha vendido a primeira vez para ela, já passei para receber e deixou mais. Aí, bom dia, senhor, bom dia. Falei, eu vendo produto de limpeza, 15 dias atrás eu passei aqui, sua esposa, minha esposa comprou, então isso é com ela. Vou embora, é com ela. Aí demorou, daí 15 dias eu voltei. Aí ele estava sentado na área, na frente. Eu bati palma, a mulher não veio, bati palma, a mulher não veio, terceira vez que eu bati palma, o que você quer? Falei, é com a sua esposa, é com a sua esposa. Se você bater palma de novo, eu vou aí te pegar. Falei, não, pode deixar, eu vou embora. Perdi o que eu tinha vendido para a mulher, não recebi. Por quê? A serpente, em vez de falar na boca da mulher, estava falando na boca dele.
Ele não estava sendo sacerdote e cristão, irmão. E dizia que é convertido. Então, ele estava, a serpente estava falando na boca dele, não na boca dela. Ele estava deixando a mulher sozinha. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para a Bíblia, do início ao final, nós vemos a promessa de Deus para nossas vidas. Se ser fiel, se orardes, se confessardes, se fazer conforme eu estou dizendo, a promessa será cumprida na sua vida, a promessa será cumprida na minha vida, a promessa será cumprida na vida da igreja. Nós precisamos sim ser o sacerdote de casa, nós precisamos sim estar alinhado com Deus, com a palavra de Deus, para que nós possamos colocar isso dentro de casa, através das nossas bocas, profetizar coisas para nossa esposa, para os nossos filhos. Isso que nós devemos, esse é o nosso papel, o papel do homem, não da mulher. Porque se fosse o papel da mulher, Deus tinha feito a mulher antes. É o papel do homem. Deus fez o homem e colocou lá no jardim. Ao inverso, então, Deus colocava a mulher e falava: você toma conta de tudo isso. Aí depois fazia um Adão na costela de Eva. Mas não foi isso que Deus fez. Ele nos fez e nos capacitou e nos capacita para que nós sejamos sacerdotes de casa. E nós possamos cada dia mais crescer espiritualmente diante da palavra de Deus. Mais uma vez, eu quero ler esse versículo 18, 19. Os irmãos do louvor, por favor. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa e depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ele, Abraão, o que acerca dele eu tenho falado, eu tenho profetizado. Jeremias 33, 3, coloca ali por gentileza, por favor. Se todos esses versículos que nós lemos aqui, é um exemplo que Abraão, clama a mim e te responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e invisíveis que não conhece. Deus vai fazer você ver coisas que você nem pensava que ia acontecer na sua vida. Deus vai colocar na sua vida, na sua casa. Eu fiz um mês atrás aí, dia que teve o aniversário, dia 10 de janeiro, o pastor foi lá em casa, foi reunião, meu aniversário e do Samuel junto. Aí eu estava comentando com o pastor daquele rapaz que estava morando em frente à casa dele lá, que foi expulsado de casa. E eu comecei um jejum em favor dele e mais 2 pessoas. Numa segunda-feira, na quarta-feira, um vizinho falou assim: ó, o Juninho, que é o nome dessa pessoa, foi preso. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: por que glória a Deus? Porque eu falei glória a Deus, aí eu expliquei para ele. Eu falei glória a Deus, porque ele já dormia bêbado, levantava bêbado. Então o remédio dele era a cachaça, corotinho. Ele ficou 2 meses dormindo dentro de um carro e agora estava dormindo numa barraca, na frente da casa do pai e da mãe.
Aí eu falei assim, glória a Deus. Aí o cara admirou. Eu falei, bom, ele foi preso, ele foi tirar um documento no poupa-tempo e estava devendo pensão. 2 meses, vai sair agora, acho que na próxima semana. Imagina o camarada. E eu falei para o cara, Deus agindo na vida desse cara. Eu falei, imagina o camarada, é viciado na cachaça, dorme direto bêbado, fica 2 meses sem beber. Não é a mão de Deus operando ali, levando ele para aquele lugar para ele se recupere da cachaça? Deus está mostrando para ele. Falou, bom, eu te dou essa oportunidade, meu camarada. Então, Deus vai mostrar coisas que nós nem imaginamos. Eu nem pensava ter o que eu tenho hoje. Não tenho muita coisa, mas as minhas condições financeiras não tenho condições, mas Deus provê coisas inacessíveis que não conheces. Muitas vezes nós falamos que conhecemos Deus, falamos que sabemos de Deus, falamos que nós somos criatura de Deus, que nós somos abençoados por Deus, que nós somos feituras de Deus, mas nós não cremos nas promessas que Ele tem para nós. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. E Deus tem coisas grandes para nós. E Deus tem coisas maravilhosas para nós. Por isso, meus irmãos, vamos arregaçar as mangas. Vamos continuar firme. E que no próximo culto nós tenhamos mais. E se nós não tivermos, que nós venhamos com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto para receber as promessas de Deus sobre nossas vidas. Clama a mim, responder-te-ei, que anunciarei coisas grandes. Não pensa, as bênçãos de Deus. Eu estava ouvindo eu gosto muito de ouvir pregação. Estou vendo o pai passeando no jardim com o filhinho, 4, 5 anos, pegou na mão, e o filhinho olhou, o pai olhou para um avião lá no alto. Antes o menino perguntou para o pai: pai, como que Deus é? Deus é grande? Aí o pai falou para o menino: está vendo aquele avião? O menino falou: sim, estou vendo. Ele é grande? Não, pai, ele é pequeno. Tá bom, pequeno. Aí foi para casa, pegou o carro, foi no aeroporto. Filhinho, tá vendo aquele avião? Sim, tô vendo. Ele é grande? Nossa, ele é grandão. Então, filho, é o mesmo que estava lá, igualzinho. O que eu entendo por isso? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós enxergamos a grandeza de Deus. Quanto mais coisas nós aprendemos de Deus, quanto mais coisas nós falamos de Deus, quanto mais vezes nós lemos a Bíblia, quanto mais vezes nós meditamos e conhecemos a palavra de Deus, mais grande nós vemos a presença de Deus na nossa vida. Nós vemos como Deus é, o poder de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus.